Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui agora para podermos estudar um pouco a lição e vamos estar estudando hoje a parte de domingo. Estamos em uma lição nova, o título da lição é A Oração de Cristo e a gente já começa com a tirinha aqui, né? Jesus, né, basicamente olhando para o céu junto com provavelmente os discípulos, olhando para cima, né, e embaixo, né, um quadradinho dizendo, né, uma oração de despedida. E aí continua, olhando para ele, né, uma oração que glorifica a Deus. E por último, uma oração de intercessão. E aí ele vai falar exatamente o seguinte: a intercessão inclui você. Vamos ver, né? Talvez vamos dar um pouquinho sobre quando ele fala sobre oração do Pai Nosso. Enfim, vamos ver. Mas antes, como já é de prática aqui, vamos estar iniciando, né, fazendo uma oração também, ó, que interessante, pedindo para que Deus possa estar conosco e peço que vocês ignorem um pouco o ruído, o barulho. Estou mais uma vez com visita em casa e não dá para poder usar o microfone pelo computador. Então, estamos aqui, né? O que nós não podemos fazer é simplesmente deixar de lado e esquecer, né, que o Senhor possa estar conosco. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento que estamos aqui na Sua presença para aprender mais sobre Sua palavra, sobre o que o Senhor tem feito com cada um de nós. Nos ajude, nos mostrando o caminho, nos mostrando a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos sempre estar prestando atenção no que o Espírito Santo vem falando ao nosso coração. Muito obrigado por tudo. Que essa lição nova possa nos trazer muitos ensinamentos e possa nos também deixar mais próximos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A oração de Cristo. Aqui eu já deixei separado, mas nós vamos ler João 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é essa: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra de que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória de que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, de que o mundo me deste, e eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido tudo quanto me deste provém, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e te verdadeiramente conhecido, que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Interessante. Eu rogo por eles, mas não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não tenho mais no mundo, já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
eu neles e tu em mim, para que eles sejam feitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens me amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Aqui, uma oração de Jesus, como a gente pode ver aqui no próprio título, né, pelos seus discípulos. E quando a gente vai aqui para a oração de Cristo, né, que é exatamente essa, a gente vê uma oração de despedida, uma oração que glorifica a Deus e uma oração de intercessão. E essa intercessão inclui você, inclui eu, né? Jesus orou não só pelos discípulos, mas por mim, por você, que nós possamos agradecer e realmente estar fixos, né, dessa parte. Aqui, né, comecinho diz orando por coisas maiores. Há alguns anos me reuni com os meus amigos para interceder por uma família e após semanas de oração vimos Deus agir com reavivamento espiritual, reconciliação e respostas surpreendentes. Naquela época, a maneira como um amigo orava, consciente da presença de Deus, me deu um vislumbre do poder da oração intercessora. Esse aprendizado se tornou ainda mais claro quando intercedemos por um dos filhos desse amigo. Orávamos com urgência para um despertar espiritual, e senti Deus me chamar a pedir algo maior, que ele tivesse um encontro capaz de mudar a sua história. Unimos nossa fé e pedimos algo específico, que isso acontecesse naquela sexta-feira, no Dia das Bruxas. Fizemos essa oração na quarta-feira. Continuamos intercedendo e na noite de sexta recebi uma mensagem confirmando que Deus havia respondido. Depois soubemos o que havia acontecido. Naquela noite, o filho do meu amigo participava de uma série evangelística quando o Senhor falou ao seu coração. Ele percebeu que a vida que desejava era diferente da vida que Deus tinha para ele. E essa convicção gerou uma transformação profunda. Não tivemos dúvida de que o Eterno nos ouviu. O desejo de compreender o agir de Deus talvez também esteja no seu coração. Quem nunca quis testemunhar de perto as palavras e as ações do Salvador? Os evangelhos registram muitos desses momentos, mas João lembra que muito mais aconteceu do que foi escrito. Ainda assim, ele nos oferece detalhes únicos sobre Cristo, seus encontros, milagres, os ensinos, e esses registros, a oração de Jesus em João 17 se destaca, pois nos revela um vislumbre do coração de Cristo e da profunda intimidade que ele compartilhava com o Pai. Exatamente isso, né? A oração, ela tem poder e nós devemos ter sempre isso em mente. Que se a gente orar com convicção, aí eles foram até mais longe, porque eles deram uma data, né? Eu acho que ele, na sexta-feira, ele tem um encontro com Deus e Deus atendeu. Isso quer dizer que toda oração vai ser respondida positivamente? Não, né? Porque depende da pessoa e Deus ele sabe o melhor, né? Ele sabe tanto qual a melhor resposta quanto também o melhor momento, né? E acredito, como eu falei para vocês, que por mais que seja bom nós termos essa fé, que não é nem um pouco legal você ficar provando Deus num ponto de vista de Senhor, isso tem que acontecer até tal dia, né? Nem sempre a gente precisa se apressar e nada melhor do que a comunhão com Deus para entender, né, a melhor oração que nós podemos fazer. Mas de fato é isso, né? Que nós possamos ter esse reavivamento, né? E estar em oração com Cristo, sempre pedindo pelas coisas que estão ao nosso redor, né? E quando eu digo as coisas, eu digo coisas positivas, as pessoas, tantas pessoas que estão por aí. Enfim, essa oração, orando por coisas maiores, que nós possamos realmente estar orando, né, por essas coisas, né?
E quando eu penso sobre isso, eu penso exatamente no que vem falando aqui, na oração intercessora, né? Intercessória. Né? É muito fácil a gente querer orar somente por nós, pela nossa situação, pela nossa vida financeira, pela nossa saúde, ou até por outras pessoas, mas somente pela nossa família ou pelos nossos conhecidos. Mas quando nós oramos por pessoas desconhecidas e tantas pessoas aí que estão passando por dificuldade, nós mostramos que temos o amor de Jesus em nós. Isso faz toda a diferença. Enfim, é isso. Peço, por favor, que você venha comigo também fazer uma oração e que o Senhor possa estar com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade aqui de estarmos estudando a lição. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, com o restante de dia, nos ajudando, nos mostrando, Senhor, o certo a estarmos fazendo e que possamos sempre estar ao lado do Senhor. Muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.